Aqui o assunto é como encontrar Deus. O outro é como encontrar a felicidade. Nós temos diversos vídeos aqui no canal sobre este assunto. O que é esse encontro com Deus? Veja, estamos diante de algo que precisa ser investigado com muito cuidado. Em geral, a própria busca por Deus muitas vezes nasce do medo, da dor, da insegurança ou do desejo de consolo. Observe que isso já distorce a descoberta. A realidade divina, Deus, isso não é algo que possa ser buscado, não nesta forma. A realidade divina não é algo que alcançamos pela busca, não é algo a ser encontrado diretamente por alguém. Não existe um método, um caminho. Tudo aquilo que a mente procura deliberadamente, por uma ação de vontade, por um querer deliberado dela, isso já é uma projeção do próprio pensamento. É o que nós precisamos compreender. Se você imagina Deus, se segue um caminho, um método para alcançar isso que você imagina, está dentro ainda da própria mente. Se você acredita em uma descrição sobre Deus, você está preso a uma crença. Isso é apenas ainda um produto do próprio pensamento, da própria mente. Não é a realidade, não é o real. A verdade ou Deus não é algo para ser encontrado. Não é uma realidade para ser procurada. Ela surge aqui, neste instante, quando a mente descobre esta liberdade. Sim, é uma liberdade possível para a mente. Quando descobrimos esta liberdade, a mente nesta liberdade tem esta revelação. O que temos enfatizado aqui é que Deus não está em crenças. Deus não está presente em rituais ou cerimônias. A realidade de sua presença é a realidade aqui e agora. Além de todo e qualquer movimento que a mente esteja fazendo ou realizando externamente. Deus não é algo encontrado através de tradições, dogmas, crenças que nós herdamos. Escutem com calma isso. Tudo isso pertence ainda ao campo do pensamento. Está dentro do enquadramento de uma cultura espiritualista, social, religiosa. O verdadeiro obstáculo para esta ciência de Deus, para esta presença da realidade se revelando, é a presença do eu. Esse é o grande impedimento.
para a percepção daquilo que é indescritível, sagrado, daquilo que é eterno. Esse centro que é o eu, esse centro que é o ego, esse psicológico centro é formado por experiências, memórias, desejos, medos, imagens que nós temos de nós mesmos, que nós fazemos sobre o outro, sobre a vida e também sobre Deus. Esse eu cria esta separação, sustenta e alimenta esta divisão. O conflito, o desconforto, este vazio existencial, e esse próprio eu projeta algo além de tudo isso, a partir do pensamento. Enquanto a mente estiver ocupada com o seu velho modelo de ambição, de comparação, de medo, de desejo por mais, nesta ânsia de se livrar do que ela não quer, nesta busca do prazer que ela deseja. Ela é uma mente ocupada, não há nela espaço, não há nela liberdade. E assim ela não pode perceber o que é divino, não pode perceber aquilo que é indescritível, que é a verdade de Deus. Esta descoberta de Deus, esta ciência de Deus, esta revelação da verdade, ela ocorre quando a mente está em silêncio. Esta verdade, ela não surge a partir deste eu, no esforço. Ela não surge a partir deste eu, dentro de uma disciplina, dentro de um modelo de ações rituais, de ações cerimoniais. Nós precisamos de algo novo aqui. Este algo novo é esse espaço em silêncio. É esta mente livre do modelo do seu condicionamento. Então, se isso está presente, aquilo que é real surge neste novo, neste instante, neste momento. Quando a mente se torna atenta, livre dos conflitos, livre de todo esse movimento do pensamento psicológico, do pensamento condicionado. Estamos falando de um silêncio que não pode ser produzido, que não pode ser adquirido por nenhuma técnica de meditação, por nenhuma prática espiritual. É um silêncio que surge quando nós temos uma compreensão profunda, esclarecida de nós mesmos. É aqui que nos deparamos com a importância de se compreender. Quando há o aprender sobre nós mesmos, quando temos o aprender sobre o autoconhecimento, nos aproximamos de um olhar para a vida sem o sofrimento. Portanto, o encontro com nós mesmos nos dá a liberação da dor desse eu, desse ego. Portanto, se deparar com a liberdade desta mente livre deste eu, deste ego, é ter um encontro também com a felicidade.
Portanto, o encontro com Deus é um encontro com a verdade, que aqui está presente quando o eu não está. Quando esse movimento, que é o movimento do ego, não está mais presente. Esse é um encontro com a liberdade, com a felicidade. Portanto, quando você pergunta como encontrar Deus, isso é como perguntar: o que é esse encontro com a felicidade? O encontro com a felicidade se revela quando não há mais sofrimento. E não há mais sofrimento quando o ego não está. Assim, essa descoberta desta revelação de Deus consiste na compreensão da verdade deste ser que nós somos. Quando o modelo do pensamento psicológico, desse elemento principal que sustenta todo esse movimento em nós, do passado, quando este modelo de pensamento não está mais presente, temos a presença da liberdade. Na liberdade floresce esta felicidade. Essa felicidade é a presença do amor. Esta é a realidade de Deus. Quando o amor está presente, Deus é esta realidade presente. Esta realidade é a felicidade. Podemos assumir isso nesta vida, porque o que estamos aqui enfatizando sempre com você é exatamente isso. Não existe outra coisa na vida a não ser a realidade presente, sendo ela mesma. E tudo aquilo que nós estamos vendo, além disso, estamos vendo em razão de um olhar que em nós nasce de um elemento que observa a partir do passado, a partir do próprio pensamento, que é o observador. Ou seja, tudo que estamos vendo na vida, a partir deste observador, estamos vendo dentro de uma ótica equivocada, de uma visão ilusória, que é a visão do eu, do ego. Porque a vida é a realidade divina. A grande verdade é que só há Deus. É o pensamento, esse elemento em você, que olha a partir do passado, fazendo escolhas, avaliações, fazendo comparações, julgamentos, se projetando para o futuro, revivendo o passado. É o pensamento, esse elemento presente que construiu este eu, esta pessoa, que agora se vê separada da vida, separada de Deus. E em meio ao conflito, à confusão, ao sofrimento, está projetando uma procura, uma busca. A verdade de um encontro com Deus não consiste em que, com a presença de Deus, nós temos o fim do sofrimento. Para o ego, existe esta ideia. Este mim, esta pessoa que sofre, projeta Deus como um consolo, um conforto, ou uma possibilidade de parar de sofrer.
Quando temos a visão da verdade sobre nós mesmos, o sofrimento termina. E quando ele termina, esta realidade se revela. Veja, você não vai em busca da realidade para se livrar do sofrimento. Você se torna ciente do sofrimento. Isso é o fim do sofrimento. E isso revela a realidade. Portanto, nossas razões e motivos são razões e motivos equivocados. São razões errôneas. Nós estamos querendo substituir o sofrimento pela felicidade. Você não substitui o sofrimento pela felicidade. A presença do autoconhecimento lhe dá a visão do que é sofrer. De quem é esse elemento presente no sofrimento? Quem é este eu? Quem é este mim? O que é esta pessoa? Quando há autoconhecimento, você tem a visão desse eu, desse mim. De quem é esta pessoa que sofre? A presença do sofrimento é a presença da pessoa que sofre. Veja, não é uma pessoa que sofre. O sofrimento é a pessoa que sofre. Há uma diferença. Não é a pessoa que tem o sofrimento. O sofrimento é a pessoa. Não há uma separação entre a pessoa e o sofrimento. A compreensão do sofrimento é a compreensão desta pessoa. Isso é o fim para o sofrimento. Porque isso é o fim desse eu. Então, esse obstáculo para a revelação de Deus desaparece. O maior obstáculo para a ciência de Deus é a presença desse eu. Quando o eu está, todo movimento é um movimento do pensamento, é um movimento do passado, é um movimento da continuidade de uma dualidade, de uma separação e, portanto, conflito e sofrimento. Assim, neste aprender sobre quem nós somos, neste aprender sobre o autoconhecimento, se revela a verdade deste eu. E a verdade deste eu é que este eu é todo esse movimento de tempo psicológico, de pensamento psicológico, de ambição, inveja, medo, ciúme, que em meio ao sofrimento está em busca de consolo, conforto, procurando substituições para esse estado que o próprio pensamento está produzindo. A clareza de uma compreensão sobre isso é o fim deste eu, é o fim deste ego. Assim, não há mais qualquer obstáculo para esta revelação. Esse é o encontro com o novo, que revela o desconhecido, que revela aquilo que é eterno, aquilo que está além da mente, porque revela aquilo que está além deste eu, deste pensador, deste observador, desse elemento que vive de experiências, ou seja, de registros de memórias, de lembranças, de recordações. Assim, a realidade da vida é a realidade de ser, e esta realidade é a realidade de Deus. Isso é você quando o eu não está. Quando esse mim, esta pessoa, não está mais presente. Você não alcança isso. Você não obtém isso
Isso vem, se aproxima e assume esse espaço. Isso é o novo, isso é o desconhecido, isso é o inalcançável pelo pensamento, o inalcançável pela mente. Mas aqui estamos juntos trabalhando isso. Nós temos vídeos aqui no canal que são vídeos exclusivos para você que, como membro do canal, participa aqui do canal. Então fica aqui um convite, você tem aqui um botãozinho onde está escrito participe. Então você participa como membro do canal e tem acesso a esses vídeos exclusivos aqui no canal, que são vídeos para membros, onde estamos aprofundando tudo isso com você. Ao mesmo tempo, você está apoiando o canal. Então, se você vê a importância desse trabalho para a sua vida, participe. Além desses vídeos exclusivos aqui no canal, nós temos encontros online nos finais de semana, onde nós estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Quero aqui deixar um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. E, além desses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No ego você jamais será livre. No ego você está alienado de você. Você está distante de sua natureza verdadeira, afastado de sua liberdade natural, que é felicidade, que é paz, que é amor, que é inteligência.